A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Hoje é dia da nossa aula da Revista dos Jovens. Já estamos na lição de número 4 do quarto trimestre de 2022, que traz por título A Liderança de Josué. Você sabe muito bem que nesse quarto trimestre nós estamos estudando acerca da liderança na igreja. E esse tema é de suma importância para os jovens, até porque os jovens já são e cada vez mais vão se tornar líderes, e nós precisamos estar instruindo os nossos jovens a estar aprendendo como o povo do Velho Testamento, como as lideranças cristãs se comportaram e o que Deus aprovou e o que Deus também reprovou, tá bom? Se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus daqui do estado da Bahia, sou filiado a CEDEB e também a CJDB. Para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Neste canal você vai estar encontrando muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas. É isso aí, somos um canal completo. Nós postamos videoaulas e também dinâmicas referente à lição dos adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Tanto que a dinâmica desta aula já está disponível no nosso canal, porque nossa intenção é descomplicar aquilo que você acha bastante complicado, viu? Só peço o seguinte, se você gostou dessa aula, se inscreva no canal, ative o sininho, é muito importante para que nós possamos continuar gravando vídeos da Revista dos Jovens, tá bom? Mas se demora, vamos para a nossa aula. Vamos para a nossa aula da Revista dos Jovens, lição número 4 do quarto trimestre, que traz por título Liderança de Josué. Veja só, eu recomendo, se você é professor, iniciar a sua aula fazendo algumas indagações aos seus alunos. Por exemplo, você sabia que Josué foi um grande líder para o povo de Israel? Mas, no entanto, nós não valorizamos o seu período de líder. Nós só lembramos de Josué quando Josué foi visitar, espiar a terra e quando ele retornou com boas notícias. Mas, no entanto, nós esquecemos que Josué foi responsável, presta atenção, foi responsável de fazer com que o povo de Israel pudesse entrar e conquistar a terra que estava cheia de inimigos. Josué foi um grande líder para com Israel e nós precisamos estar estudando, meditando para ver o que ele fez certo, como ele agiu errado, e aquilo que ele fez certo nós possamos estar repetindo. E nós não podemos cair nos seus mesmos erros, porque toda liderança tem seu ponto positivo e negativo. Já aprenda isso. Nenhum líder ele é perfeito. Toda liderança vai ter um ponto que ele é mais forte, que ele consegue fazer, vai ter também suas falhas, vai ter também seus defeitos. E nós precisamos estar aprendendo para que cada vez mais nós possamos assim potencializar os nossos pontos positivos e diminuir os nossos pontos negativos. E isso é possível através também da presença de Deus em nossas vidas. Por isso eu recomendo você já iniciar também com a dinâmica, que já está no nosso canal, a dinâmica dessa aula, tá bom? E você pode levantar essa discussão acerca da importância de Josué, o que ele sabe sobre Josué. Você já ouviu alguma pessoa pregando acerca de Josué? Você já pregaram, você já leram e assim por diante. Para que eu possa perceber a importância desse tema e a importância também do líder chamado Josué. Vamos fazer a leitura do nosso texto principal, que está em Josué, capítulo 1, versículo de número 6, que diz o seguinte: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Josué capítulo 1, versículo de número 6. Esse texto talvez seja o texto mais conhecido do livro de Josué, que vai tratar acerca da palavra que Deus diz ao seu coração, para que ele pudesse assim estar se esforçando, porque Deus daria vitória a ele, mas ele precisaria estar se esforçando cada vez mais para conquistar, até porque a sua missão não era fácil. Preste atenção, a missão de Josué não era fácil. Qual era a missão de Josué? Era estar enfrentando todos os inimigos, gigantes, vários inimigos preparados, fortes, para que você pudesse estar tomando posse da terra que Deus lhe disse que daria. A posse da terra já estava garantida. Agora ele, Josué e a nação de Israel precisaria lutar para conquistar, para vencer os inimigos. E você sabe muito bem que vencer inimigo não é fácil. Mas Josué foi um grande vitorioso. Por isso que hoje nós estamos estudando. Sabe por quê? Porque nós só ouvimos a história dos vencedores. Se você quiser ter sua história contada daqui a alguns anos, você precisa também ser um vitorioso, assim como foi Josué. O resumo da lição está escrito o seguinte: o líder precisa aprender a depender de Deus para que alcance sucesso em sua missão. Não tem como ser vitorioso se você é orgulhoso, se você é arrogante, se você é prepotente. A humildade de reconhecer Deus na sua vida,
a humildade de reconhecer que todas as conquistas, toda a sua vitória é por causa dele em sua vida, isso também te faz vitorioso. Não tem como ser vitorioso, você conquistar os seus sonhos, realizar as promessas de Deus na sua vida, se você se acha melhor, se você fica sendo arrogante, prepotente. Por quê? Arrogância e prepotência afasta o homem de Deus. Logo, o homem não vai conseguir realizar os seus sonhos por causa da sua própria arrogância e prepotência. Por isso, precisamos cada vez mais depender de Deus. As pessoas que dependem de Deus são vistas também como vitoriosas. As pessoas que dependem de Deus estão dependendo da pessoa certa. Até porque Deus pode fazer todas as coisas e assim o fará conforme a vontade dele. Vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que está no livro de Josué, capítulo 1, versículo de número 9. Eu recomendo que você faça a leitura com a sua turma, até porque tem muitos textos interessantes para que nós possamos assim fazer missão, sem falar que os seus alunos também vão adquirir conhecimento da palavra do Senhor. Veja só, viu? Um ponto que é pouco valorizado pelos professores e também pelos alunos é a leitura semanal. Só que se você for ver, tem várias referências excelentes para que nós possamos assim compreender, tá bom? Por exemplo, né, segunda-feira está recomendado o seguinte: olhar para Jesus. Excelente. Na terça-feira, a fidelidade de quem lidera. Na quarta, estabelecer sucessores. É de suma importância, viu? E Josué errou nisso. Mas vamos lá. Na quinta-feira, o líder deve conhecer o seu tempo. Na sexta-feira, sabedoria e força. No sábado, ser vigilante. E no domingo, é o tempo que nós estamos estudando hoje. A liderança de Josué, que perpassa por tudo isso aqui, ó. Olhar para Jesus, fidelidade, estabelecer sucessores, já que ele falou nisso. O líder deve conhecer o seu tempo. Josué também precisava identificar que ele seria um líder de guerra. Estaria batalhando bastante, mas também Deus estaria lhe dando vitória. Da mesma forma, precisaria ter sabedoria e força e ser vigilante. A pessoa, irmão, que ora, consagra a sua vida, mas não vigia, ele acaba caindo nas ciladas do inimigo. Por isso, vamos ficar atento à palavra do Senhor. Vamos agora para a nossa introdução. Veja só, a didática de hoje que eu vou estar fazendo para mim nessa revista é a seguinte: eu não vou estar lendo a revista toda, tá ok? Eu vou estar lendo o tópico e logo após destaco um parágrafo, uma frase, uma palavra, para que nós possamos assim fazer uma discussão, tá bom? E qualquer dúvida é só você deixar nos comentários, porque eu respondo todos os comentários. Vamos lá, né? Para a nossa introdução. Nessa introdução, destaquei o seguinte parágrafo: nesta lição, vamos refletir a respeito da liderança de Josué, extraindo lições fundamentais para aqueles que já exercem algum tipo de liderança ou que futuramente vão exercer. Exatamente a questão dos jovens. Os jovens, nós sabemos que muitos já são lideranças, departamento infantil, de adolescentes, ou até mesmo de jovens. Então já estão exercendo o ministério de liderança e precisam estar aprendendo, por exemplo, né? O que foi que Josué fez de bom? Qual foi o tipo de liderança? Qual foi o tipo de aconselhamento que Deus dava para Josué? O que foi que Deus reprovou em Josué? Então, quando nós estamos estudando a história de Josué, é para que nós possamos perceber o seguinte: a função de um líder, a característica de um líder, como deve se comportar, como deve agir e assim por diante. Por isso, se faz necessário estudar a história de um líder chamado Josué, que foi de suma importância. E veja só, ele substituiu Moisés. E substituir Moisés não era algo nada fácil não, viu? Porque substituir talvez o maior líder da nação de Israel, que foi Moisés, seria algo muito difícil. Mas, no entanto, Deus estava com ele. A diferença está aí, meus irmãos. Se Deus estiver contigo, se você tem chamado para ser liderança, tenha certeza que Deus vai estar te capacitando. Deus vai estar te escolhendo, mas também vai te dar capacidade para que você possa exercer o seu ministério. A grande dificuldade é o seguinte: tem pessoas que Deus está chamando para uma área e essa pessoa quer ir para outra. Tem coisas que Deus está te chamando para um ministério e tem pessoas querendo invadir o ministério do outro. Cada pessoa tem sua chamada e precisa exercer. Não existe chamada melhor do que a outra. Existem chamadas diferentes. Por exemplo, Moisés foi chamado para levar o povo até o deserto. E já Josué foi chamado para entrar lá, agora na terra prometida, para com Deus. Faz diferença? Faz. Mas um é mais importante do que o outro. Na questão do ser humano, pode até achar mais interessante um ou outro. Mas para Deus somos todos lideranças e precisamos exercer o nosso ministério. Vamos agora para o nosso tópico 1, onde está escrito: o sucessor de Moisés. No item 1, uma escolha divina, e isso é fundamental. Presta atenção aqui, vou estar destacando alguns pontos, logo após eu trago um comentário, tá bom? Depois da morte de Moisés, Josué assumiu a liderança do povo de Deus, e é importante ressaltar que foi o Senhor quem fez essa escolha.
Ao perceber que os dias de sua vida estavam se findando, Moisés pediu que o Senhor pudesse estar levantando um sucessor, que ponha um homem sobre esta congregação. Número capítulo 27, versículo 15 ao 17. Ainda destaco aqui o seguinte: o líder deve ser chamado primeiramente pelo Senhor. Não adianta ser chamado pelo homem e não ser chamado por Deus. Eita, meu Deus do céu. Você prepara o seguinte, veja só. Um líder que foi chamado por Deus. É de suma importância, mas que nós devemos entender que a liderança na igreja, preste atenção, na igreja, precisa ser escolhida por Deus. É Deus que dá pastores à sua igreja. Tá entendendo? É Deus que separa, é Deus que escolhe o líder. Tem muitas pessoas que têm vontade de ser líder, mas não foi chamado por Deus. Tem pessoas que são filhos de líderes e não são líderes. Já, no entanto, muitos pais querem colocar os seus filhos como liderança, mas não tem aptidão e não tem chamada. E aqui o comentarista destaca o seguinte: Josué foi chamado por Deus. Josué não foi uma escolha de Moisés. Moisés pede que Deus pudesse estar separando um sucessor, e Deus, dentre todos os homens de Israel, escolhe a Josué, porque via nele características de um líder, confiava nele, por isso que o próprio Deus o escolhe para fazer parte da liderança e conduzir o seu povo. Presta atenção, ser líder do povo de Deus é conduzir o povo de Deus. O povo não é nosso. A ovelha não é nossa. Nós temos que prestar conta ao sumo pastor, que vai estar requerendo de cada um de nós. A que mais for dado, mais será cobrado. Então destaco aqui que Josué foi escolhido por Deus para exercer o seu ministério, e assim o fez. E é interessante perceber o seguinte, viu? Josué foi chamado por Deus e aceitou a sua chamada. Tem muitas pessoas também que são chamadas por Deus, mas ficam fugindo, ficam rejeitando, ficam desprezando a chamada de Deus. E essa não deve ser a nossa postura. Se nós entendermos, se nós percebemos que Deus está nos chamando, nós devemos falar: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Se você é liderança e você tem fugido, e você cada vez mais tem corrido a sua chamada, Deus manda te dizer, viu? Aceita a tua chamada, porque é melhor, em nome de Jesus. Vamos para o nosso tópico 1, o item 2 da nossa revista, a continuidade da história. Nesse ponto aqui, destaco o seguinte parágrafo: aprendemos com esta verdade que um líder escolhido pelo Senhor não pode tentar apagar a história daqueles que lhe antecederam, mas infelizmente, de modo errôneo, é o que temos visto na atualidade. Moisés libertou os hebreus do Egito e os guiou até o deserto, enquanto Josué teve a missão de fazer com que o povo de Israel entrasse na terra prometida. Veja só, destaque o seguinte nesse parágrafo: é necessário nós percebermos, irmãos, que cada liderança tem uma chamada. E quando o líder assume o seu reinado, assume o seu trono, assume a sua liderança, nós não podemos desprezar os outros líderes. Não existe líder melhor ou pior, existem lideranças diferentes. Cada pessoa foi chamada. Por exemplo, Josué, quando assumiu a sua liderança, quando assumiu o seu período, ele não ficou criticando, falando mal do seu antecessor. Muito pelo contrário, ele deu continuidade à história. Sabe por quê? Cada líder vai chegar, vai ensinar, vai instruir, vai cumprir com a sua missão e vai embora. Ninguém vive aqui eternamente. Por isso, nenhuma liderança é eterna. Cada liderança tem seu período e cada liderança contribui com aquilo que foi chamado. Deus tem uma chamada na vida de cada um. Como eu estava dizendo, para Moisés, chamou até libertar o povo e conduzir o povo no deserto. Na hora de entrar, ele disse: agora você não. Eu já tenho separado outro. Separou, no caso, Josué, para fazer com que o povo pudesse entrar e conquistar também aquela terra. Presta atenção, viu? Então, cada um foi chamado para um propósito. E nós devemos saber isso. Qual o propósito de Deus em nossa vida? Mas tenha certeza, o propósito de Deus na sua vida não é que você fique falando das outras lideranças, criticando, falando mal, humilhando, rejeitando, menosprezando. Você deve dar continuidade. Se você pegou de hoje, esqueça o passado e você segue agora para frente, porque a sua missão cada vez mais é fazer com que o povo possa crescer na graça e no conhecimento. Amém? Dá para você dar um brado de glória aí agora? Vamos para o nosso tópico 1, o item 3 da nossa revista, a lealdade de Josué. Nesse ponto aqui, destaco o seguinte parágrafo: lealdade tem relação com honestidade, verdade, sinceridade, compromisso com as alianças firmadas e respeitabilidade. Todo líder é desafiado a ser leal a Deus, aos seus princípios, aos seus líderes e aos seus liderados também. Veja só a questão de Josué, viu? Sempre que Josué é citado, ele aparece junto de Moisés. Destaco ainda, Moisés compartilhou da glória que recebeu de Deus com Josué, e esta glória fez com que toda a congregação pudesse estar respeitando a Josué. Presta atenção no seguinte, irmãos: todo líder precisa ser leal. Leal a Deus
leal aos seus princípios e leal também aos seus líderes. Não tem como você ser um bom líder se você não respeita os seus líderes. Não tem como você ser um bom líder se você não está sujeito a nenhuma liderança. Nós precisamos ter respeito, compromisso, falar a verdade, dedicação, responsabilidade também com todas as pessoas que estão acima de nós com relação à liderança. Não adianta você tentar derrubar, não adianta você, como nós falamos aqui, passar rasteira para que você possa ser o líder. Espere o tempo de Deus na sua vida. Se você for ver, Josué, sempre que quando ele é citado na Bíblia Sagrada, ele está do lado de Moisés. Mas, no entanto, ele nunca é visto falando mal de Moisés. Ele nunca é visto criticando a Moisés, tentando talvez procurar um lugar. Quem sabe assim, olha, quando Moisés morrer, quem sabe o povo não vai me escolher. Então o que eu vou fazer agora? Já vou começar a fazer minha campanha. Na casa de Deus não pode haver campanha. Deixa Deus escolher, deixa Deus te chamar. Se você for ver, foi exatamente isso que Josué fez. Josué foi fiel a Deus, fiel aos seus princípios, fiel à sua liderança, e Deus lá do céu estava vendo essas características, estava vendo essas qualidades, e quando precisou do líder, quem foi escolhido foi ele. Agora, se ele tivesse sido insubmisso, se ele não tivesse respeitado Moisés, se ele não tivesse ajudado Moisés, Deus também não estaria concedendo a chamada para que pudesse ser líder. Você quer ser um bom líder? Espere o tempo de Deus na sua vida. Não queira passar por cima de ninguém, não fique falando mal por ninguém, não fique puxando a cadeira de ninguém. Espera Deus te chamar, Deus te escolher, porque tenha certeza também, viu? Quando chegar o teu tempo, você pode ser o último da fila. Deus te coloca em primeiro. Quando chegar o seu tempo, tenha certeza que Deus vai te honrar, mas aguarde o tempo de Deus na sua vida. Saiba esperar. Você sabendo esperar, o tempo de Deus vai chegar. Aí sim, você vai poder cantar o hino da vitória. Vamos agora para o nosso tópico 2, que está escrito: o líder certo, no tempo certo. No item 1, quem foi Josué? Mas antes, deixa eu lhe fazer um convite todo especial. Veja só, se você quiser e puder, eu estou lhe convidando para que você possa ser membro do canal Descomplicando a Teologia. É isso aí, venha ser membro. Pastor, o que é ser membro? Ser membro é ser um parceiro. Nós estamos dando o maior, preste atenção, é o maior suporte para professores da revista de adultos do Brasil. Ninguém fornece tantos materiais como o canal Descomplicando a Teologia. Assista esse vídeo e veja os nossos materiais. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem todos os subsídios teológicos. Atendemos todas as revistas da CPAD, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, tarde com leitura diária da semana, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp DDD 73 981 41 85 44. Eu estou lhe dizendo, é o maior suporte. Veja só, é slide, videochamada, despertador, artigos, resumos, ideia de encerramento e mestre, ideia de apresentações, ideia de lembrança, PDF, simulado, certificado, dinâmica por vídeo, dinâmica por escrito. Todos esses materiais nós enviamos para os membros. Na verdade, são mais de 20 benefícios que nós estamos enviando para os membros. Por isso eu estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil para professores da revista dos jovens, viu? Fique tranquilo que nós temos esses materiais e enviamos para você. Mas, no entanto, os membros nos ajudam com valor por mês. Mas fique despreocupado porque é praticamente a Coca-Cola, tá bom? Ser membro é seu parceiro. Nós vamos lhe enviar todo o suporte necessário para que você possa ministrar a sua aula. Mas, no entanto, vocês também nos ajudam com valor que é praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro, está passando aqui meu WhatsApp para quem quiser conversar comigo diretamente. Ou se você quiser também, você pode estar no nosso grupo de informações. Na descrição desse vídeo tem um link onde vai ter lá grupo de informações. Você vai entrar e eu vou tirar suas dúvidas, tá bom? Na descrição também desse vídeo tem várias playlists, tá bom? Tem com relação à revista de adultos, de jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, tanto videoaula como também dinâmica. Eu recomendo você dar uma olhada na descrição desse vídeo e ver as nossas playlists. Fique à vontade para compartilhar, para deixar seu like em nome de Jesus, tá bom? Então venha ser membro e receba todo o nosso suporte. Vamos agora para o nosso tópico 2. Vamos para o nosso tópico 2 da nossa lição, que traz por título: o líder certo no tempo certo. No item 1, quem foi Josué? Veja só, destaca o seguinte parágrafo. Sabemos que ele era filho de Nur, o seu nome é Joshua, significa Jeová é salvação, e é o mesmo nome da forma grega do nome de Jesus. Veja só, o nome Josué no hebraico
traduzido para o grego, é o mesmo nome de Jesus, que significa Jeová é salvação. Uma boa coincidência com relação a isso, né? Mas, de uma certa forma, a Bíblia Sagrada não nos conta muita história com relação à biografia, a história desse homem chamado Josué. Mas tem alguns pontos de suma importância. Nós sabemos muito bem que todas as vezes em que ele é mencionado, sempre ele está junto de Moisés, sempre está recebendo alguma ordem de Moisés. Isso mostra que ele estava bem próximo da liderança de Moisés. Por isso que Deus já estava de olho nele. Sabe por quê? Deus fica de olho nas pessoas que amam, das pessoas que respeitam e tem também submissão à liderança. Se você quer ser um líder, você precisa estar perto de bons líderes. Se você quer ser um líder, você precisa estar sendo sujeito à sua liderança. Não tem como Deus te chamar, Deus te escolher, se você não tem submissão às lideranças aqui na terra constituídas por Deus. Presta atenção. Toda liderança é constituída por Deus, é permitida por Deus. Por isso nós devemos sempre estar respeitando e assim por diante, tá bom? Mas, no entanto, Josué, percebeu o seguinte, teve vários destaques acerca de Josué. Principalmente a questão como ele foi enviado com 12 espias para estar observando a terra. E você sabe muito bem que quando esses 12 espias observaram a terra e vieram trazer a notícia para Moisés e o povo de Israel, 10 espias, presta atenção, 10 espias disseram, olha, a terra é boa, mas lá tem cada gigante que a gente não serve para nada. A gente vai morrer tudo. Não tem como a gente conquistar a terra, não tem como a gente expulsar os gigantes da terra, que são mais fortes do que nós, e nós somos igualmente gafanhotos. Nós não somos nada perante o povo que está naquela terra. É melhor a gente fugir. Ou seja, 10 espias começaram a falar a palavra de medo. E o povo começou a ficar com medo. De repente, é dada oportunidade para Josué e Caleb. E eles começam também a discussão o seguinte, é verdade, lá tem gigante, o desafio será grande. Mas o nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, nos prometeu liberdade, nos prometeu proteção, nos prometeu que nós seríamos vitoriosos. Logo, nós precisamos confiar na palavra de Deus. Quando Josué dá esta palavra de ânimo, de coragem, o povo começa a perceber que Deus estava na vida dele. Para você ver, meus irmãos, só com esta palavra de Josué, nós já percebemos o quanto ele confiava em Deus. O quanto a sua fé estava firmada no Senhor. Sabe por quê? Dificuldade teria, problemas teria, mas, no entanto, a sua fé era maior do que tudo isso, porque ele confiava que o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó estaria trazendo livramento. É isso, às vezes, que falta na liderança. Nós precisamos confiar mais em Deus, depender mais de Deus. É claro, irmãos, que os 10 espias tinham até razão, de certa forma. Se fosse depender das forças do povo de Israel, se fosse depender das ferramentas do povo de Israel, não teria como conseguir expulsar ninguém da terra. Mas a sua confiança, a nossa confiança, a confiança do povo de Israel tem que estar depositada em Deus. Se Deus prometeu que estaria dando livramento, Deus vai dar livramento. Se Deus prometeu que vai expulsar todos os gigantes daquela terra, é porque isto vai acontecer. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Então essa atitude de Josué demonstra o quanto ele confiava em Deus, o quanto ele estava preparado para batalhar, para que o projeto de Deus viesse até a nação de Israel. Nós precisamos estar assim, olha, preparado para que cada vez mais nós possamos fazer com que o projeto de Deus venha até a nossa juventude, o projeto de Deus venha até a nossa igreja, até a nossa vida, porque Deus tem o seu projeto. Agora esse projeto só vai vir à tona, esse projeto só vai ser concretizado quando nós nos colocarmos na direção dele, quando nós começamos a confiar, assim como Josué confiou em Deus, nós precisamos ter essa mesma confiança. Você confia em Deus? Deixa aqui nos comentários, olha, eu confio em Deus. Deixa aqui, ó, hashtag eu confio em Deus, que eu vou deixar para o Senhor todo especial. Vamos para o nosso tópico 2, o item 2 da nossa revista, onde traz por título Josué e o seu tempo. Nesse parágrafo destaca o seguinte, os desafios que um líder enfrenta sempre são inerentes ao tempo em que ele vive. E isso não foi diferente na vida de Josué. Ele assumiu a liderança em um período em que os hebreus ainda não tinham adentrado a terra prometida. Um tempo que exigiria muitas batalhas. O primeiro obstáculo que Josué teve que enfrentar foi o rio Jordão, que estava à sua frente. Mas Deus fez vitorioso, confirmando e aprovando a sua liderança. Destaco aqui o seguinte, há uma lista de 33 reis que foram vencidos por Israel sobre a liderança de Josué. Sabe o que está deixando bastante claro? É o seguinte, Josué, irmãos, o tempo de Josué foi diferente do tempo de Moisés. Por que isso?
Moisés estava conduzindo o povo no deserto. Mas, no entanto, agora, Josué foi chamado por Deus, presta atenção, chamado por Deus, para que pudesse estar expulsando inimigos fortes, gigantes, da terra prometida. E você sabe muito bem, irmãos, que enfrentar o desafio é difícil. O primeiro desafio que Josué precisou estar enfrentando exatamente foi o Rio Jordão. Para que o povo de Israel pudesse estar atravessando, era necessário o Jordão estar se abrindo. E assim aconteceu. Quando Josué estende agora a sua capa, estende agora a vara agora faz com que a água possa se abrir. Deus permite também, Deus agora honra Josué, abrindo o Rio Jordão, para que o povo pudesse estar passando. E quando Deus faz isso, Deus está dizendo, olha, assim como eu fui com Moisés, eu estou também na vida de Josué. Assim como eu fiz na vida de Moisés, eu estou fazendo, estou dando a mesma autoridade também agora a Josué. Então, quando o povo passa agora o Rio Jordão, o povo começa a dizer, Deus está na vida de Josué. Deus está sobre a vida de Josué. Por isso, vamos confiar nele. Porque tem essa, irmãos, a liderança precisa ser provada e precisa ser aprovada. A liderança precisa ser testada. As pessoas só vão confiar na liderança quando perceber realmente que Deus está sobre a sua vida, que Deus está com você. Por isso que a liderança tem que ter intimidade com o Senhor. A liderança, irmãos, tem que ser íntimo de Deus. A liderança tem que conversar com Deus, tem que estar orando a Deus, tem que dar orientação a Deus, tem que estar conversando com o Senhor constantemente para que Deus possa direcionar os nossos passos. Senão, não vamos conseguir ter êxito em nosso período de liderança. Vamos para o nosso tópico 2, o item 3 da nossa revista. Um líder certo na hora certa. Vejamos aqui alguns pontos que achei bastante interessante, viu? O tempo ao qual Josué estava à frente de Israel exigia um líder que, com suas características, pudesse assim estar vencendo as guerras que seria necessário, tá bom? Vejamos. Israel, irmãos, estava entrando agora na Terra Prometida. E como foi dito pelos 10 espias, lá tinha bastante gigantes. A dificuldade seria grande. Mas também, como tinha dito o próprio Josué, Deus daria dando vitória. Então, se você for ver, irmãos, aquela palavra que Josué disse diante do povo, que Deus daria a vitória, precisaria ser confirmada agora. E ia depender dele. Sabe por quê? Às vezes não adianta somente o líder falar. Ele tem que comprovar. Ele tem que testar para ver realmente se vai acontecer ou não. Então, nesse momento aqui agora, irmãos, Deus agora escolhe Josué, porque seria necessário muitas batalhas, muitas guerras. E Moisés não daria certo, porque Moisés dificilmente ele quereria estar guerreando, era um diplomata, teria que resolver as coisas, tudo na conversa. Mas nesse episódio daqui, não tinha como conversar, era necessário expulsar. Já pensou Moisés conversando com o gigante? Olha, a gente quer que você saísse daqui, é necessário que você saia daqui, porque essa terra agora nos pertence e Deus mandou a gente vir para cá. Então, por gentileza, dá licença aqui, já que eu estou brincando, né? Mas imagine que situação, não, era para chegar diante da terra e expulsar. Tinha que ser expulso todos os gigantes, todos os inimigos que estavam na terra prometida por Deus, precisaria ser expulso. Por isso, Deus escolhe Josué, um grande guerreiro, um grande líder para estar na frente de Israel. E sabe o que aconteceu? Deus deu vitória. Foi mais de 33 reis, parece, né, que foram vencidos por Josué, quando entrou na terra prometida. E veja só que ainda ficou muitos reis ainda, muitos gigantes para serem vencidos. Mas, no entanto, Josué obteve muitas batalhas, muitas conquistas, porque Deus estava na vida dele. Há momentos em nossa vida que nós precisamos conversar. Há momentos em nossa vida que nós precisamos lutar para que nós possamos ser mais do que vitoriosos. Agora eu tenho certeza, viu? Os nossos inimigos não vão liberar assim as bênçãos não, viu? Precisamos conquistar. Precisamos ser igualmente Josué, estar preparado para batalhar e confiando que Deus do céu nos dará vitória. Vamos dar início agora ao estudo, nosso terceiro tópico, onde está escrito a pessoa de Josué, no item 1, Josué e sua família. Veja só, meus irmãos, é interessante perceber agora esse ponto. Olha só. A Bíblia Sagrada não menciona a história da família de Josué, aquele nome da esposa e dos filhos e assim por diante. Mas deixa bastante claro, irmãos, que ele declara para o povo de Israel que ele e a sua família estariam escolhendo a Deus. Que chega no tal momento, irmãos, que o povo de Israel precisaria escolher. Aqui estaria servindo a Deus ou os deuses estranhos. E ele deixa bastante, cara, eu e minha família serviremos ao Senhor. Deixa aqui nos comentários, por gentileza, hashtag eu e minha família serviremos ao Senhor. Assim também, como disse Josué, que nós possamos estar falando. Sabe por quê, irmãos? A liderança precisa se preocupar também com a família. Tem muitos líderes, presta atenção, viu? É para você isso aqui, viu? Tem muitos líderes que se preocupam com todo mundo, menos com a sua família. Quantos filhos de pastores estão desviados? Quantos filhos de pregadores estão desviados?
Quantos filhos dirigentes de ciclo de oração estão desviados? Não estou dizendo que é culpa de vocês, eu estou dizendo que nós precisamos estar mais atentos aos nossos filhos, se preocupar, orientar, aconselhar. Quantas das pessoas, irmãos, deixa a sua família para estar na igreja todos os dias? Precisamos ter bastante atenção, irmãos. Primeira coisa aqui nesta terra, porque Deus está acima de tudo, amém? Mas nosso primeiro compromisso aqui nesta terra tem que ser com a nossa família. Sabe por quê? A nossa família é a nossa primeira igreja, é a nossa família. E nós devemos fazer de tudo para que os nossos filhos possam crescer na graça do Senhor. Devemos fazer de tudo para que os nossos jovens venham ter compromisso, venham ter experiência com Deus. O que eu critico bastante acerca dessa juventude de hoje é que falta experiência com Deus, falta ouvir a voz de Deus, falta estar preparado para exercer o ministério, mas o ministério de confiança. Não existe falar bonito, cantar bonito. Precisa ter intimidade com o dono da obra. O dono da obra é o nosso Deus. Então Josué, irmão, se destaca porque ele tinha preocupação com a sua família, diferente de muitos líderes. Tem muitos líderes esquecendo da sua família e cuidando da família da igreja. Primeiro, cuide da sua família, cuide dos seus jovens, incentive, motive, traga orientações, esteja próximo, aconselhando, ajudando, porque os nossos filhos, a nossa família é a nossa primeira igreja. Josué se destacou porque a sua família servia ao Senhor. Da mesma forma que a minha família possa estar servindo a Deus, que a sua família também esteja servindo ao Senhor. Porque isso sim vai estar demonstrando que nós somos bons líderes. Tanto que, para que a pessoa possa ser consagrada a presbítero, primeiro tem que estar bem na sua família, com a sua esposa, com seus filhos. Tem que saber conduzir a sua família para Deus. Vamos agora para o nosso tópico 3, o item 2 da nossa revista, Josué e suas imperfeições. Vamos saber aqui agora quais foram os defeitos que Josué teve, para que nós não possamos ter, tá bom? Fica de olho. Diante do chamado do Senhor, Josué teve muitas incertezas, até receios, pois o Senhor confirmou seu chamado, dizendo, esforça-te e tenha bom ânimo. As incertezas e receios não são sinais de fraqueza, mas mostram a sua humildade e consciência de suas limitações como indivíduo. Precisamos entendermos que quando Josué está demonstrando para Deus as suas incertezas, os seus receios, ele está dizendo o seguinte: eu não tenho capacidade, eu não consigo fazer isso sozinho. Mas é claro, quando Deus nos chama, Ele também nos capacita. Então, através da capacitação dada por Deus em nossa vida, nós podemos exercer o nosso ministério. Não tem pessoas preparadas pelo mundo, pela sociedade, para exercer o ministério na igreja de Cristo, não. Para que nós possamos fazer missão, para que nós possamos ser obreiros na casa do Senhor, nós precisamos passar pelo revestimento espiritual. Precisamos passar pela faculdade de Deus. Claro que o conhecimento é necessário, estudar é necessário, teologia é necessário, mas a maior faculdade está na sua intimidade com Deus. Você consegue essa formatura é de joelho, viu? É orando e buscando ao Senhor que nós conseguimos o nosso diploma para sermos aprovados como obreiros. Vejamos aqui agora alguns erros cometidos no ministério ou na liderança de Josué, viu? Destaca o seguinte: podemos constatar tal verdade quando ele, Josué, vê dois homens, Eldade e Medade, profetizando no meio do povo. Josué chega para Moisés e pergunta o seguinte: é para proibir ou a gente deixa? Quando Moisés ouve essa conversa, Moisés logo repreende a Josué, perguntando, dizendo o seguinte: estás tu com ciúmes de mim? Números capítulo 11, versículo 29. Ou seja, só porque Josué vê os dois homens que estavam profetizando, sem ter autoridade, sem ter assim perguntado a Moisés, Josué agora fica com ciúme, questiona Moisés, mas Moisés deixa bastante claro, irmãos: se estão fazendo a obra do Senhor, devem continuar. Não é porque Deus não está te usando, que Deus também não pode usar as outras pessoas, não. Deus, ele usa quem ele quer. E nesse momento aqui, nós podemos ver um certo ciúme de Josué, porque Deus estava se usando, ou aqueles dois homens estavam profetizando. Mas se estão profetizando, se estão falando de Deus, permita que dê continuidade em nome de Jesus, viu? Podem ver o seguinte, viu? A liderança não isenta o líder de cometer falhas, mas suas falhas também não invalidam os planos de Deus para com a sua vida. Devemos ter consciência, devemos cada vez mais nos procurar, orar, consagrar nossa vida, para que essas falhas, esses defeitos de ciúme, de vanglória, de exaltação, que são sentimentos que vão estar em nosso coração. Todo líder, irmãos, tem que tomar cuidado por causa do ciúme, por causa da exaltação, por causa da glória, por causa da vanglória.
todas as pessoas que são líderes precisam tomar bastante cuidado, porque esse sentimento sonda o coração de todo líder. Só que quando vier querer penetrar no nosso coração, vamos repreender em nome de Jesus. Vamos pedir que nosso coração esteja protegido, que Deus possa ser o nosso escudo e broquel, nos defender com todo sentimento contrário, que não procede dele, tem que ser repreendido na nossa vida em nome de Jesus. Vamos para o nosso tópico 3, o item 3 da nossa revista. Josué não consultou a Deus. Vejamos aqui agora uma outra falha do ministério ou da liderança de Josué, viu? Outro fato que evidencia as imperfeições de Josué foi quando ele não consultou ao Senhor e fez uma aliança com os Gibeonitas. Contudo, acreditamos que seu maior erro foi não ter preparado um sucessor. Veja só, meus irmãos. Josué fez aliança com os Gibeonitas, onde acabou não destruindo, não expulsando ele da terra e viveu como irmãos. Mas antes de tomar essa decisão, Josué precisaria estar consultando a Deus, se essa era a vontade do Deus ou não. Até porque os Gibeonitas, na verdade, enganaram a Josué. Acabaram utilizando de artimanha para que Josué pudesse estar aceitando esta aliança que não provinha do Senhor. Mas, no entanto, ele também soube honrar esse compromisso. Ele soube valorizar a sua palavra. Como ele tinha dito a palavra, ele honrou com os Gibeonitas a sua palavra. Mas, no entanto, foi um erro. Sabe por quê, irmãos? A liderança precisa estar conversando com Deus. Não tem como você ser um bom líder se você não tem intimidade, se você não conversa, se não há um diálogo entre você e Deus. Precisamos conversar com Deus nas tomadas de decisões. Precisamos pedir conselhos ao Senhor sobre atitudes, comportamentos, separação de líderes e assim por diante, tá bom? Não venhamos cair na mesma falha que Josué de estar tomando decisões, fazendo alianças, sem antes consultar a Deus. Isso trouxe um grande prejuízo para ele e também para o povo de Israel. Mas o comentarista destaca o seguinte, que a maior falha, talvez, de Josué foi exatamente não ter preparado um sucessor. Se você for ver, Moisés fez isso, deixou como sucessor o Josué. Mas, no entanto, Josué não se preocupou em deixar uma liderança. Por causa disso, após a morte de Josué, o povo de Israel acaba pecando e saindo da direção do Senhor. Exatamente será o tema da nossa próxima lição, em nome de Jesus. Vamos para a nossa conclusão. Mas quer saber o seguinte, viu? Já se inscreveu no canal, já ativou o sininho, já deixou seu comentário, já deixou seu like. Meus parabéns, que Deus te abençoe, tá bom? Vamos para a nossa conclusão. Muitas eram as qualidades de Josué e o legado que ele deixou para as próximas gerações. Ele foi escolhido pelo Senhor para uma determinada tarefa em um tempo específico e o aceitou. Juntamente com a sua família, servir a Deus com fidelidade e integridade. Essa é a nossa maior missão. Fazer com que a nossa família possa estar servindo e adorando a Deus constantemente. E diante do desafio, nós não podemos abrir mão da nossa família. Diante dos problemas, nós não podemos abrir mão da nossa família, porque é a nossa primeira igreja. Mas que Deus possa estar nos abençoando, que o Espírito Santo de Deus aplique essa palavra no meu e no seu coração. E até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.